Salve, internautas aqui da TV 61. Eu estou com o advogado Beethoven Nascimento de Andrade e a advogada Mirelle Figueira. O Beethoven é presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB seccional do Distrito Federal. E a Mirelle, ela é a vice-presidente da mesma comissão na subseção de Águas Claras. Como vai, Beethoven? Como vai, Mirelle? Tudo bem, vocês aí? Tudo ótimo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu aqui parece que a minha imagem está meio parada agora, né? Mas vamos continuar aqui, a gente vai no decorrer resolvendo essa situação. O Beethoven, Mirelle, eu já tinha informado para vocês anteriormente que a gente quer fazer essa conversa para explicar para os nossos telenautas o trabalho da Comissão da Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. Então, a gente poderia começar então com o Beethoven, você falando para a gente qual é o trabalho da comissão, né? E depois a gente vai desdobrando, conversando sobre outras situações que envolvem essa luta da OAB em relação à questão da garantia do Estado Democrático de Direito, do processo civilizatório no nosso país, que está tendo um retrocesso enorme. Enfim, temos muita coisa legal para a gente conversar aí. Beethoven, vai lá, manda bala. A Comissão de Igualdade Racial ela trabalha com a temática de questões voltadas à raça, realmente, né? E envolve preconceito da população negra, população indígena, população cigana ou qualquer grupo étnico que esteja inserido no âmbito do Distrito Federal, né? A gente busca uma ponte, com que a gente consiga compreender a problemática que envolve a sociedade como um todo, né? E trazer isso para dentro da advocacia como um debate estritamente jurídico, para que a gente compreenda e tenha uma visão do problema, até para questões que a gente possa levar para o judiciário em defesa do direito pleno do cidadão. Então, a gente busca, dentro do coletivo, trabalhar de forma pedagógica, né, fazendo com que o advogado compreenda essas questões, né, e visa muito também, a gente passou a visar muito também a transmissão de informação clara para a sociedade, né, esclarecendo as diferenças entre racismo, injúria, o que é racismo, por que o racismo ainda se perpetua na sociedade, né, e essa forma pedagógica a gente tenta reescrever todo esse preconceito, reescrever essa história, fazendo com que essa ruptura que há entre o que é possível e o que não é possível dentro de questões raciais, né, os limites que são impostos, né, até onde vai a minha liberdade de expressão, até onde eu posso agir como uma forma de... e isso não vai se configurar como um crime. Então, a gente tenta transmitir essas informações para a sociedade, né, e fazendo com que o advogado também compreenda quais que são esses limites e até onde ele pode realmente se caracterizar ou não como uma injúria ou como um crime de racismo propriamente dito, né? Então, a gente, dentro do âmbito do Distrito Federal, a gente trabalha com essa temática dentro da comissão, e hoje a gente tem a doutora Mirelle, o doutor Hector, que está em Águas Claras, e a gente faz esse papel conjunto, a seccional, junto com Águas Claras, né? E aí eu falo a doutora Mirelle. Doutora Mirelle. Boa tarde a todos. Complementando mais o que o doutor Beethoven falou, como é uma comissão nova, né, que antigamente ela era meio que temporária, né, doutor Beethoven? Exato. Então, agora que está sendo implementada, para que ela fique em todas as novas mudanças, né, dos presidentes e tudo mais da OAB, então acaba que nosso público ainda é pequeno, né, para o pessoal que participa da comissão, é bem pequeno, e o pessoal está começando a conhecer mais a nossa comissão agora, porque até um tempo atrás a gente não tinha tanta visibilidade assim para a gente tratar sobre nossos assuntos. Até que a gente começou a fazer algumas mudanças no Instagram também, implementando alguns programas, como racismo não é mal entendido,
porque foi um assunto bastante legal que trouxe visibilidade no Instagram e compartilhamentos também sobre situações que aconteceram com algumas pessoas e a gente colocou como temática no nosso Instagram para que outras pessoas também se sentissem representados, né, com aquele tipo de história e trazer esse também assim, um cuidado a mais até no nosso próprio Instagram que estava um pouco parado. Então, assim, em questão da Comissão de Águas Claras, que também faz parte junto com a da seccional, a gente tem um número ainda bem menor de pessoas, né, de membros, que é mais assim o pessoal da presidência, da secretário, e aí acaba que a gente está meio que junto com o pessoal da seccional, né, porque a gente precisa dessa força, né, os dois se ajudando para que as coisas possam ir melhorando. Então, Opa! Costou alguma coisa própria da comissão, muita gente pergunta assim, nossa, que interessante, como é que vocês estão trabalhando, queria participar também, e isso trouxe até uma grande assim, visibilidade para o pessoal da comissão, para a gente sempre estar implementando os assuntos no Instagram e assim crescendo ainda mais a comissão, que antigamente não tinha nem assim uma perspectiva de ficar por muito tempo, né, a comissão, mas a gente acredita muito que vai dar tudo certo e a gente vai crescer ainda mais. Com certeza. Complementando o que a doutora Mirelle falou, né, é só fazer realmente um adendo que a Comissão de Igualdade Racial ela vinha sendo instaurada presidência após presidência já há uns 3, 4 mandatos para trás, né, mas ela não era uma comissão permanente. Esse ano de 2020 agora, o debate que a gente conseguiu estreitar junto com a presidência, com o Dr. Délio, com toda a diretoria da OAB do treino 2019-2021, a gente conseguiu fazer com que a Comissão de Igualdade Racial, assim como a Comissão da Mulher Advogada, se tornasse comissões permanentes. Então, de hoje em diante, né, a partir desse momento agora de 2020, todas as diretorias elas serão obrigadas a instalar as comissões de igualdade racial e a Comissão da Mulher. É uma luta que a OAB-DF ela vem em busca de paridade, para equidade e paridade, né, para que isso se torne algo permanente dentro da OAB. E essa luta que a gente começou aqui também se espalhou pelo Brasil, outras seccionais também já vinham também debatendo essa questão. E aí, no final do ano, a gente conseguiu, junto ao Conselho Federal, fazer com que as chapas de formação de diretorias, de todas as diretorias, todos os diretórios da OAB, tenham em sua composição 50% de mulher e 30% de negros. Né? Então, toda a OAB nacional, todas as seccionais, né, elas terão obrigatoriamente essa composição, 50% mulher e 30% de negros, entre homens e mulheres. Né? Então, isso foi uma vitória para a gente, um reflexo de uma mudança, de um comportamento social, né? Essa questão da luta que a gente vem tendo já há alguns anos, por equidade, por paridade, ela vem se refletindo e começou a realmente ganhar mais visibilidade nos últimos anos aí, né? E eu acredito que daqui para frente vai estar sempre em voga essa questão e acho que todos os órgãos, todos os conselhos vão começar a perceber que esse mix, né, que essa mistura homem, mulher, negro, indígena, ela sempre vai favorecer o melhor debate. Perfeito. Mais representatividade, né, numa entidade tão importante, né, que sempre teve uma importância institucional, política no cenário brasileiro e que se posiciona dessa forma é muito importante. Eu queria que vocês avaliassem o seguinte, a gente vê volta e meia advogados sofrendo casos de racismo no dia a dia do seu trabalho, nos tribunais, né, porque a gente vê com muita frequência isso. Como que é a atuação da comissão em relação a essa questão específica da categoria? Travou? Pode começar você, Mirelle. Travou só o finalzinho da pergunta. Travou só o finalzinho da pergunta. Eu falei de como é a posição da comissão nessa luta pela garantia pelo combate, né, à questão racial, da discriminação, do preconceito, do trabalho dos advogados
no seu dia a dia, no seu trabalho e nos tribunais, né, que a gente vê com frequência essa situação de muito preconceito. Doutora Mirelle, pode começar. Pode começar, Mirelle. Então, eu acredito assim que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um poder muito grande que a gente nem imagina. Depois que eu entrei na OAB, eu senti o quanto que a Ordem dos Advogados tem um poder de visibilidade e poder de trazer essas questões como força no meio da advocacia. Então, no caso da advogada que sofreu racismo recentemente, foi um ato que não tem nem explicação, foi algo horrível que aconteceu, e ela também é advogada. A gente pôde fazer uma nota, né, de recurso e poder passar isso em outros locais, como no Instagram, no site da OAB, e trazer com que essas questões, se não me engano, que cometeram esse tipo de racismo com ela, e para a gente demonstrar que essas atitudes acontecem, não é assim diário, não costuma ser esporadicamente, ela acontece diariamente. São questões assim que às vezes as pessoas não têm mais o senso de saber que aquilo ali ultrapassa o tipo de conversa e acha que aquilo é normal. Eu só coloquei 3 bananas no WhatsApp só para demonstrar algum tipo de conversa, mas não tinha nada a ver com racismo, era só uma conversa, uma brincadeira. Só que a gente não se põe no lugar das pessoas que vêm recebendo esse tipo de constrangimento há muitos anos. Então, assim, acha que tudo é normal, que está fazendo uma brincadeirinha. E não é assim que as coisas acontecem, né? Isso, é uma piadinha. Teve até alguns casos também que aparecia também no Facebook de piadas também super racistas, que eles usavam a palavra negro com o fim de trazer coisas vexatórias. O negro não vê tal coisa. Eu até fiz um texto sobre isso, que tratava desse tipo de piadinhas que as pessoas acham que é normal, que está brincando, mas não é, gente. Isso são questões que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, porque são coisas que podem machucar outras pessoas. Então, trazer bananas assim com a fim de piada, qual é o motivo? Por quê? Então, assim, as pessoas precisam se colocar no lugar de outras pessoas e pensar que isso é um tipo de coisa que vai constranger essa pessoa que está recebendo esse tipo de comentário. Então, eu entendo que a OAB tem um poder assim, imenso para trazer esse tipo de questões e poder estão tendo no trabalho, em escolas, em todo lugar, a gente pode falar sobre isso e abominar esse tipo de conteúdo. No ano de 2020, né, a gente identificando essas questões realmente que o advogado sofre, por ser advogado a gente não está blindado ao racismo, né? Muitos advogados negros eles têm realmente uma dificuldade, um enfrentamento de barreiras sociais, o enfrentamento de barreiras financeiras para conseguir se tornar advogado, e quando se torna advogado a gente não se blinda ao racismo, né? Então a gente em 2020 a Comissão de Igualdade Racial junto com a diretoria da OAB identificamos que havia uma necessidade realmente de combatermos isso, de debatermos sobre essa questão, né? Então encabeçamos em parceria com a diretoria a campanha Racismo Não é Mal Entendido, Racismo é Crime, que são relatos reais de advogados, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, chegando ao tribunal, sendo confundido com réu. Geralmente o advogado é confundido com réu, advogado negro. Dificilmente alguém pergunta para o advogado negro se ele é o juiz, né, se ele é o promotor. Não, pergunta se ele é réu, pergunta se ele é o segurança, né, chega pedindo informação, o advogado entrando. Essa questão do racismo, que ela faz parte da estrutura brasileira. O racismo no Brasil é realmente estrutural, né? Então, a gente, identificando isso, a gente encabeçou essa campanha. E são relatos reais de advogados, né? Não são relatos fictícios. A gente trouxe para que realmente a gente mostrasse para a sociedade que nós, enquanto advogados, enquanto profissionais que combatemos diariamente
injustiça, também somos injustiçados por conta do racismo, né? Então, essa questão até que a doutora Mirelle colocou, de achar que é piada, existe o Instituto do Racismo por Recreação, né? O racismo por conveniência, tudo isso é algo que a sociedade ainda vê como natural, né? E a gente vem lutando muito para demonstrar que isso não é brincadeira. Fazer piada com temas raciais, achando que é um humor negro, que até por si já é algo preconceituoso, né? Colocar humor negro, a própria palavra da questão, na questão já é uma forma preconceituosa, né? Então, a gente visa realmente o combate a isso e demonstrar para a sociedade que isso não pode mais se perpetuar, não pode continuar, que essa mudança de comportamento ela tem que atingir esses mínimos pontos que a sociedade ainda considera como possível, né? Ou como corriqueiro, como natural, e não é. A gente não pode mais aceitar isso como algo natural. Verdade. Só mais uma coisa, doutor Beethoven. Recentemente, eu também até passei por uma situação parecida que o que a gente vinha postando no Instagram, que eu fui até o banco para poder tirar algumas dúvidas acerca de um processo judicial que eu tenho que fazer. Então, era numa área que era de pessoas jurídicas e a moça falando que eu tinha que procurar uma advogada. Se eu já tinha falado que eu era advogada. E todo momento ela falou, não, mas você precisa procurar seu advogado, para o seu advogado te auxiliar. Eu falei, não, mas eu sou advogada. Eu estou aqui justamente para isso. E aí ela ainda ficava questionando, com dúvida, se eu era realmente advogada. Então, acabei que eu não solucionei o problema que eu tinha que resolver e fui embora chateada, né? Porque eu tenho que provar para a pessoa que eu sou advogada se eu estou ali para resolver um problema do meu cliente. Então, acabou que eu saí de lá bem assim, surpresa e chateada, o tanto que essas questões assim são diárias, o tanto que a gente vai ter que passar por isso para a gente provar a nossa profissão, ou então que a gente... coisa. Um dos relatos mais fortes que a gente tem dessa campanha é de uma colega advogada que ela ouviu realmente isso, que mulher negra com um OAB na mão e nada seria a mesma coisa, né? Uma negra com OAB e nada é a mesma coisa. Né? Então, ou seja, não faz diferença. É engraçado porque, assim, nós negros, a gente enfrenta todas as barreiras, né? É muito mais difícil para um negro conseguir se formar, para um negro conseguir enfrentar a sociedade e atingir aquilo que ele almejava. E quando a gente tem a OAB na mão, a gente ainda tem que provar que a gente é advogado. Né? A gente ainda tem que ficar justão. Eu passei, mas você é advogado com OAB e tudo. Sim, eu fiz OAB. Se eu estou falando que eu sou advogado, eu sou advogado, eu tenho OAB. Né? Eu não sou bacharel em direito, eu sou advogado. Além de bacharel, eu sou advogado. Né? Enfrentei tudo que eu tinha que enfrentar. Né? Tem todas essas dúvidas. Exato. Exato. Mas há um descrédito, né? Quando o negro fala que ele é algo, há um descrédito. Há sempre essa desconfiança. Nossa, mas você é negro, você é tão inteligente, né? Uai, mas quer dizer que a minha cor de pele, a minha etnia vai determinar se eu sou inteligente ou não, se eu sou esforçado ou não, né? Então, a sociedade ela tem muito isso na cabeça. Eu ouvindo o relato de vocês, eu lembro eu passei por várias situações que são surreais, né? São coisas assim que as pessoas não entendem, né? Como vocês estão falando, né? Acontecem, e se você fala, vai falar que é mimimi, que é não sei o que e tal. Mas tem uma... Eu sempre me lembro, eu cobri o Congresso Nacional durante cerca de 8, 9 anos, né? Diariamente, ali no Congresso Nacional. E a gente sabe que muita coisa acontece em Brasília, nas decisões políticas, nas articulações, acontece nos restaurantes de Brasília. Né? Então, a gente está sabendo, está reunido lá, os líderes da Câmara estão reunidos lá no restaurante fulano de tal. E a gente corria lá para o restaurante. Aí chegava com todo paramentado, né? Gravata e os crachás aqui, né? O crachá da empresa, o crachá do Congresso. Geralmente a gente usava mais o crachá do Senado, porque valia para todos. Né? Então você estava ali todo, né? Então, você chegava e você direcionava para onde estava próximo à reunião dos parlamentares, dos líderes, e o garçom falava, você não, aqui não é aqui. Você tem que ficar lá naquele lugar lá.
Aí você ficava naquela dúvida, falava, não, tudo bem, vou lá para o lugar. Chegava no lugar assim, você olhava, cadê os repórteres que você já conhecia, tinha intimidade com alguns, eram os seguranças e os motoristas. Né? Então, assim, um repórter negro, eu era segurança ou motorista, eu não era repórter. Então, eu era barrado pelos garçons, pelos maîtres, né? Pelos seguranças. Né? Então, assim, isso aconteceu com muita frequência e a gente acaba tendo que rir de uma situação dessa, porque se a gente não ri, se a gente não for olhar assim, mas quanta bobagem que acontece, a gente enlouquece. Né? Então, eu vejo o relato de vocês e eu fico imaginando o quanto que é difícil. E aí você vai comentar com um amigo, você vai comentar com um parente, com uma pessoa querida, a pessoa fala, isso é mimimi. Aí isso é que mais dói ainda. Continua aí, felicitação para vocês. Assim, pro advogado, assim, a gente vê que realmente é algo que afeta muito, né, a cabeça do advogado. A gente já me deparei com advogado que realmente quis desistir da advocacia, que não quis continuar, né, por conta disso. Fala, olha, eu estudei tanto, me esforcei tanto, eu trabalho tanto pelo meu cliente, eu luto tanto pelos ideais, por tudo que eu penso, por tudo que eu imagino, me dou ao meu cliente, me dou à causa dele, chega lá, a gente vê que a gente é destratado pelo tom de pele, pela cor de pele, e às vezes a gente acaba perdendo um processo por ser negro, né? O juiz acaba não olhando para o processo propriamente dito e olha para a cor da pele do advogado e dá descrédito ao advogado, porque não acredita no que o advogado está falando simplesmente pelo tom de pele. Né? Então, assim, isso dentro da justiça é algo também que tem que mudar. Né? O Ministério Público também tem que começar a rever também um pouquinho disso. Né? O Conselho Nacional de Justiça também já está olhando muito para isso, já está implementando questões também de combate, né? de preconceito, em várias mesas, em vários diretórios, em vários debates. Né? E o Ministério Público também tem que acompanhar, a Defensoria Pública tem que acompanhar. Né? Todos os órgãos hoje que trabalham com justiça, eles têm que estar mais atentos a isso. Não adianta eu chegar num tribunal, eu negro, defendendo um cliente negro, né? E a justiça olhar para mim como se eu e o cliente fosse a mesma coisa e como se os dois não valessem nada. Né? Os dois são errados, os dois são culpados. Né? Então, a gente acaba sendo julgando. No geral, já tem muito disso a sociedade, de julgar o advogado pela causa que ele defende. Né? Se eu defendo um traficante, o advogado acaba se tornando um traficante. Né? E isso, para um negro, tem um peso ainda maior, é um peso duplo ainda, porque além de estar defendendo, digamos, um traficante, um homicida, eu sou um advogado negro atuando em defesa de um homem que socialmente já foi condenado. Ou seja, o racismo, né? A gente tem acompanhado recentemente muito essa discussão do racismo ser a base da exploração capitalista no Brasil, do racismo ser produzir uma série de males que a gente vê na sociedade. E aí, pelo seu relato, Vitor, e o relato seu, Mirella, a gente percebe que o racismo também é extremamente prejudicial para o Estado democrático de direito, né? Porque todo cidadão, seja ele quem quer que seja, e que tenha cometido qualquer crime, ele tem direito a um advogado, ele tem direito à defesa, tem direito ao contraditório, enfim, né? Tem direito a todos esses elementos aí do direito, da advocacia. E aí, se você é um advogado e você é negro, você já é marginalizado, você já é estigmatizado, então você não é advogado, você é cúmplice. Né? Na verdade, nos olhos de alguns juízes, promotores também, né, de todo esse componente aí do direito, do judiciário, um profissional negro, um advogado negro, ele não é um profissional, ele é um cúmplice. Né? Pelo que você está me relatando, Exato. fica parecendo ser um cúmplice. Não, esse cara aí está defendendo o traficante, o ladrão, não, ele está defendendo porque ele é cúmplice. Ele é bandido também, né? É mais ou menos isso, né? A gente pode classificar o racismo como duas formas, né? O mais comum, né? Dá diversas classificações. A gente classificar o racismo, eu considero algo muito difícil, né? Para a antropologia, para o direito, para qualquer outra área, para a sociologia, sempre classificar o racismo é sempre algo muito, muito difícil. Né? Você pega o conceito histórico, ele é formado por estereótipos,
né? Aquela questão de que o negro ele é vagabundo, ele é promíscuo, ele é tudo de ruim que a sociedade considera. Por isso que a gente, no Brasil, a gente teve realmente lei de vadiagem, teve leis que tratavam geralmente o negro, por si negro em si, como marginal, como vagabundo, como criminoso, né? E você tem o conceito sociopolítico, né, que é o mais agressivo, e pelo menos eu considero assim como o mais agressivo, porque ele realmente ele é mais eficaz, porque é a forma que o racismo tem de usurpar os direitos do negro enquanto cidadão, de proibir, de coibir o negro que ele esteja inserido em uma sociedade democrática de direito e que ele faça uso, né, desses direitos que ele tem, né? Então, se você pega, por exemplo, julgados onde tem negro, branco, geralmente você pode. Eu gosto muito de falar sobre questões de droga, né? É muito comum você pegar dois casos iguais, 500 gramas de maconha, né? Um homem branco sendo condenado, um homem negro sendo condenado. É muito mais fácil o homem branco ser considerado usuário e ser absolvido do que o homem negro ser considerado usuário, né? Então, essa visão que o Estado ainda tem também, né, essa questão do racismo sociopolítico que vem realmente dessa estrutura racista, ela acaba realmente prejudicando os negros. Então, é um conceito que ela tem que mudar dentro do próprio Estado e hoje a gente enfrenta diversas barreiras, né? Porque muitos dos nossos governantes ainda têm esse pensamento ainda, né? Ele acha que o homem negro de periferia tem escolhas, ele acha que se ele se tornou traficante, se roubou, por qualquer que seja o motivo, se furtou, né? É sempre uma questão de escolha e nem sempre é apenas escolha. A gente, como eu falei no início, a gente enfrenta diversas barreiras. O negro, principalmente o negro de periferia, né, ele enfrenta diversas barreiras sociais. E para ele conseguir sair daquilo dali é muito difícil, porque foi inserido no psicológico, no DNA dele, que ele é um negro favelado e ele vai morrer daquele jeito, né? Então, às vezes, ele perde a vontade, né? Algo já psicológico. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão realmente psicológica, de que o negro ele já muitas vezes ele não tem força para lutar, ele perdeu as forças de continuar lutando e acaba aceitando o que a sociedade impõe. Vou passar para a Mirelle ali. Eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem, para a gente já caminhar para o nosso final da entrevista. E o papel da comissão em relação à sociedade? Eu não entendi. Travou, né? Travou. Tá vendo, Mirelle? Deu uma travada, né? Sim, agora estou ouvindo. Tá. Eu quero, para a gente já ir caminhando para o final, uma provocação para vocês, uma pergunta para vocês refletirem aí, nos informar, e o papel da comissão para a sociedade em geral, né? Cidadão comum, os movimentos, né? De que forma podem recorrer à comissão da igualdade racial da OAB do Distrito Federal? Começa com você, Mirelle. Eu acredito que o papel da nossa comissão ela é auxiliar, dar o poder daquelas pessoas que não tiveram voz naquele momento. Então, no momento que a gente implementou a Comissão de Igualdade Racial, a gente fez com que essas pessoas pudessem ser abraçadas de alguma forma, de ter um auxílio, porque uma das questões que mais me preocupam é porque nem todo mundo tem um acesso à justiça de uma forma adequada, ou então até mesmo de uma consultoria adequada. Muitas das vezes, essas pessoas deixam para lá porque não tem elas conseguirem um tipo de auxílio, ou então alguma força de poder rebater algum tipo de ataque racista no meio que elas vivem. Então, no momento que a Comissão de Igualdade foi implementada, ela tem um fim que é auxiliar essas pessoas que não tiveram voz no momento adequado e que elas pudessem buscar algum auxílio no meio da OAB para que elas pudessem ser protegidas. A gente encontra muitos casos de pessoas que tiveram suas vozes caladas, achando que era mimimi, que não tinha o porquê essa pessoa está naquela situação, se achando que ela está sofrendo aquilo, mas porque ela, por causa da cor, é mais porque ela está com algum tipo de vitimismo. E não, a gente sabe que são questões que doem, que machucam,
que traz marcas assim para o resto da vida. Então, esse tipo de situação, ela precisa dar um basta. E no momento quando a comissão ela existe, ela está aí para poder auxiliar essas pessoas que não têm esse tipo qual é a palavra certa? Ela não tem um apoio de alguém que possa ajudar ela de uma forma que possa potencializar o que ela está sentindo. Então, acredito muito que a Comissão de Igualdade Racial ela pode fazer muito por essas pessoas e acolher elas para que nenhum tipo de situação seja passada batido, né? Como no caso dessa advogada que sofreu esse tipo de racismo recreativo, que vem acontecendo muitas vezes no Facebook, em escola. Então, muitas crianças já são afetadas com isso desde o início da sua vida e vão passando por isso achando que é normal porque ninguém está ali para defender. Até tem muitos casos que professoras não se metem nesse tipo de situação porque acham que os pais, é o dever dos pais de fazer isso. Mas a gente sabe que se a gente não colocar um basta ali, essas crianças vão achar que aquilo ali é normal, né? Que falar neguinho, macaco, são palavras que a gente pode colocar como apelido, como piadinha, porque é engraçado. Mas a gente sabe que não é. Então, eu acredito muito que a Comissão de Igualdade pode fazer uma diferença muito grande no nosso meio, principalmente também com a força que a OAB tem, que é trazer esse tipo de a comissão em todos os estados, pela lei racial, e também para os outros casos, como de índios, que o Dr. Beethoven falou, e trazer isso com uma forma bem legal assim, para o pessoal. Aqui a gente tem, aqui no DF a gente tem o canal de comunicação, né, com a população. Então, o cidadão que ele sentiu que sofreu uma injúria ou um racismo, ou até quem vê de longe também, né, se deparou com alguma questão em rede social. Rede social é um mato, né, digamos, para isso. Ocorre sempre ali, a gente fica acompanhando alguns debates realmente em rede social e ali é uma terra sem lei. Então, muita gente se aproveita do anônimo, né, para propagar ódio, para propagar preconceito, né, propagar mentiras. Então, a gente tem um canal de comunicação com a sociedade, tá? Um canal de denúncias, realmente. Então, o cidadão que se sentiu ofendido, ele pode procurar a OAB do Distrito Federal, tanto a seccional quanto a Águas Claras, por meio do canal de comunicação, e a gente vai fazer o acolhimento desse cidadão, fazer orientação que ele necessita judiciário, fazendo os encaminhamentos devidos, seja pela DECRIM, que a gente tem a delegacia especializada aqui no Distrito Federal, tanto quanto para o Ministério Público. A gente faz os encaminhamentos devidos em atendimento às vítimas, né, de injúria ou racismo aqui no Distrito Federal. Isso mesmo. E, além disso, a gente tem visto muito nas redes sociais que é uma terra sem lei, né? Que as pessoas acham que tem liberdade de expressão para tudo, mas esquece que existe um limite, até o limite onde você tem que ir. E aí eles usam dos perfis fakes para poder propagar ainda mais o racismo, que a gente encontra muito em artistas agora que estão debatendo mais sobre isso, expondo questões também raciais, e que vem acontecendo diariamente. Parece que eles estão conseguindo mostrar o que eles realmente são quando eles fazem esses fakes. E aí não aparece o rosto, não aparece o nome, mas por trás era tudo que ele queria fazer. Era mostrar o rosto e mostrar quem ele é, um racista. Então, essas são questões assim, diárias que a gente vem sofrendo. Então, a gente tem que dar um basta nisso. Ok. Como diz o rapper Djonga, né? Parece que eles estão perdendo o pudor quanto a isso. Tá certo. A gente está finalizando o tempinho que a gente tem aqui pelo Zoom, já vai cair. Eu só queria agradecer vocês, Vitor, Mirelle. Nosso papo foi bom. Eu queria continuar até a gente esgotar os assuntos. Mas eu quero fazer um convite para vocês. A gente podia fazer um programa semanal da comissão, né? Fica a sugestão para vocês. A gente pode bater um papo toda semana, a comissão trazendo questões que vocês acham de interesse do trabalho de vocês, e a gente pode bater esse papo semanalmente. Você escolhe um dia, um horário, e a gente entra e convida mais pessoas, né? Então, fica aí o convite, agradecendo. Então, vocês estão inaugurando a TV 61, que é o canal
De honra. Do Expresso 61, que está em fase experimental, já está caminhando, mas é aquela coisa, a gente vai caminhando, fazendo e correndo, e vocês é o nosso primeiro programa da TV 61. Um grande abraço para vocês, obrigado, e vamos, então, continuar nossas conversas mais para frente, tá bom? Um abração para vocês. Bacana. Obrigada a você. Convite aceito já. Estamos à disposição. Quando precisar, pode convocar, que a Comissão de Igualdade Racial da Seccional, e acredito que a Subseção Águas Claras também comparecerá. Bacana. Vamos combinar agora em off aqui. Um abraço.